Cara, sinceramente, eu não sei por onde começar esse vídeo. Tô meio sem palavras, cara. Não tem algumas coisas aqui pra gente trocar uma ideia, mas difícil. Difícil. Sei que é só o início da competição, mas difícil, cara. Cara, vou começar com o seguinte, me apresentando, né? Pode aparecer alguém novo aqui no canal. Meu nome é Thiago. Esse é o canal Vasco em Família. Vou me adiantar aqui logo, se eu falar alguma coisa embolada, já não falo direito. Imagine tomando uma. Cara, eu venho com um discurso aqui no canal, desde o início aí do Campeonato Brasileiro, dizendo o seguinte, cara, o Vasco tem sérias limitações, claro que falta contratar reforços, mas mesmo assim eu acho que o Vasco pode competir com qualquer um adversário. Eu olho para o futebol apresentado aí por diversos adversários nossos no Campeonato Brasileiro, não vejo ninguém jogar tanto assim. Claro que você tem um ou outro aí que apresenta o futebol melhor, mas não são todos. Venho com um discurso que é o seguinte, cara, o Vasco só tem um Campeonato Brasileiro para jogar. Você vê aí, por exemplo, o Santos tem a Copa do Brasil, tem a Sul-Americana, então eu imaginei que o Vasco se portaria melhor fisicamente em cima dos seus adversários, e isso não tá fazendo diferença alguma. Então não sei, cara, se eu tenho que chegar aqui e pedir desculpa pra galera. Porque assim, cara, eu esqueci um pouco dos discursos políticos, né? Salgado, Osório, Josh, porque eu não acredito que tenha algum vascaíno que acreditou nas promessas feitas por Jorge Salgado e Osório depois que tudo que eles entregaram em 2 anos à frente do clube, e eles vendem o clube e você vai acreditar nas falas deles, né? Não acreditei no Josh quando falou lá atrás que, acabou a diferença aí entre Vasco e Flamengo, não acreditei em nada disso. Mas, cara, eu resolvi falar assim, vou me concentrar dentro aqui do futebol, porque essas questões políticas de gestão, ou de contratos da 777 só vão poder ser analisados agora na próxima eleição do Vasco. E se um candidato da oposição ganhar. Então eu foquei no futebol, analisando tudo isso que eu tô colocando, adversários, futebol apresentado, condicionamento físico, o Vasco só jogando uma competição, e achei mesmo que o Vasco pudesse competir com qualquer um adversário. E aí o Vasco consegue até bons resultados, né? Diante do Atlético, Palmeiras, um futebol vergonhoso diante do Fluminense, mas um resultado que não dá para dizer que é vergonhoso, a atuação sim, mas o resultado não. Mas diante de Bahia, Curitiba e Santos, o Vasco faz vexames. Essa é a palavra, vexame. Porque o Santos, cara, jogou aí desfalcado. Um jogador de 17 anos decidiu a partida. Um jogador esse que o Santos internamente decidiu que era mais qualificado do que o jogador que o Vasco contratou, né, que é o Juan Cruz. Falou, não, libera ele pro Vasco, vamos lá irritar o Vasco, deixa esse garoto aqui que é o major de 17 anos. O moleque decidiu o jogo hoje. Então, sinceramente, cara, eu tô sem palavras aqui nesse canal, porque o Vasco não ganha do Bahia, o Vasco não ganha do Curitiba e o Vasco não ganha do Santos. Tem que esperar desse time, cara. O problema é reforços, o problema é treinador. Eu tenho alguns pontos de vista aqui em relação ao trabalho do Maurício Barbieri, analisando essa partida, é claro. Mas não sei, cara, se é o momento de eu te pedir desculpa, mano. Desculpa, de coração mesmo, cara. Desculpa, porque eu defendi tanto o elenco, os jogadores. Mais uma vez, repito aqui, não as promessas, porque não acreditei em merda nenhuma. E não sei como algum vascaíno acreditou em Jorge Salgado e Osório. Mas, cara, difícil. Cara, eu vou rodar a vinheta e depois aí a gente vai vir aí trocando uma ideia mais sobre a partida. Roda a vinheta. Salve! Família vascaína. Você deve estar perguntando, Thiago, tá bebendo? Só assim, cara, pra aturar o que a gente viu hoje. Assim, cara, eu tenho alguns pontos aqui pra trocar uma ideia com vocês. Sei que todo vascaíno tá muito irritado, não deve nem estar querendo ouvir falar de Vasco, mas é interessante pra gente trocar uma ideia aqui nos comentários, você também usar o comentário aqui do canal pra desabafar. Primeiro eu queria falar aqui, cara, de arbitragem. Claro que eu não vou culpar aqui a arbitragem pela derrota, mas é muito interessante pra gente trocar uma ideia depois do jogo do Flamengo, por exemplo, né, que a gente viu, depois do jogo também do Flamengo e Atlético Paranaense, né, daquele pênalti do Ayrton Lucas no Vitor Roque, que não foi dado, o VAR não chamou, da expulsão ontem do Canu em cima do Gabriel Barbosa, claramente o cara tava rindo ali, o VAR não chama, e outras circunstâncias também, né. Por exemplo, o pênalti ali dado no Arrascaeta, você vê que o Vitor Hugo segura, né, e solta rapidamente, e foi dado o pênalti. O VAR não chama e nada mais.
E aí eu vi um lance hoje do Pedro Raul, que claramente o atleta do Santos, ele esquece a bola e de alguma forma ele tenta atrapalhar o movimento do Pedro Raul. E aí ele encosta somente no corpo. E isso não é nada. Não foi pênalti. Beleza, alguns podem achar pênalti, outros não. Teve também 2 toques na mão dos atletas aí, dos zagueiros do Santos, né? Um ia em direção ao gol e outro também o atleta corta ali no movimento a bola que poderia chegar no atleta do Vasco. Também não foi pênalti. Isso é um ponto que eu queria colocar aqui, não sei se vocês estão indignados como eu. E aí, a gente passa para a análise da partida. Como eu disse aqui, eu tenho um discurso que esse elenco do Vasco, ele pode competir com qualquer time, com qualquer adversário, eu quero ter essa opinião ainda, cara, porque assim, eu acho que o Barbieri não tem a mínima condição de comandar o Vasco. Você vai me perguntar por quê, Thiago? Porra, o time do Vasco é ruim, não tem peças, não tem criatividade, não é culpa do treinador, e eu discordo, cara, eu discordo porque assim, a gente entende muito bem essa questão de treinador, jogador. A gente está há anos sofrendo com isso. Tirando ali 2012 e talvez 2017, nos outros anos a gente entende muito essa relação. Torcedor do Vasco, cara, cobrava muito treinador. A gente pode citar aqui Ramon, Sapinto, Vanderlei, Zé Ricardo, cara, entre outros. Mas essa matemática, cobrar treinador e elenco, era muito difícil, cara, você questionar algum trabalho do treinador, porque são elencos pavorosos. Porra, Thiago, mas esse também é pavoroso. Sim, mas tem algumas peças interessantes que não tinha em outro elenco. Por exemplo, essa questão de jogadores acostumados a disputar o Campeonato Brasileiro, como Jair, como Léo, como Piton, jogadores mais experientes. Os elencos anteriores, você ia ali, um Vasco que pega jogador do Bangu, um jogador do CSA, um jogador que nunca jogou no futebol brasileiro, sei lá, como Neto Bosch, como Carlinhos, e é difícil, cara. É difícil. Então, eu venho com um discurso aqui que é o seguinte, Barbieri vai ser o treinador mais cobrado do Vasco nos últimos anos. E aí eu fico, sinceramente, eu ainda não tenho uma opinião formada. O elenco que é fraco e eu errei no meu julgamento, ou será que a saída do Barbieri é a saída? Cara, eu prefiro achar, dentro de todas as notícias que a gente está vendo aí, né? De Vasco não pagar isso, de não pagar aquilo, de dever isso, Corinthians de não pagar dívidas trabalhistas, civis, eu parto pro conceito do Barbieri, cara. Eu acho que ele tem que ser mandado embora. Porque, veja bem, cara, você acha que o Vasco atuou melhor hoje ou contra o Bahia, por exemplo? Eu acho que atuou melhor hoje. Criou mais oportunidades. O goleiro do Santos, com toda a dificuldade do Vasco, na minha visão, foi o melhor em campo. E contra o Bahia a gente não viu isso. Por quê? Contra o Bahia, aquele conceito de 3 volantes, né? Um aqui, né? Que no caso contra o Bahia foi o Andrei, hoje foi o Jair, e 2 volantes com liberdade para jogar, Galaça e Barros. E aí, cara, eu fico me perguntando o seguinte, porra, se você dá liberdade para um Galaça e para um Barros, será que não vale a pena você pegar aqui o Jair, que foi o primeiro volante hoje, puxar o Barros ou o Galaça para jogar do lado do Jair, e você dar mais liberdade para qualquer outro atleta, como Alex Teixeira que seja, ou como o próprio Orediano, será que não vale a pena nesse sentido? Esse é um questionamento que eu faço. E aí, cara, a gente tem esse questionamento assim de, porra, o cara é profissional, né? Barbieri, trabalhou no RB, sei lá, no América Mineiro, no Flamengo, e é difícil a gente questionar ele vai esculachar a gente. Pô, eu sou profissional, fiz curso, trabalhei, fiz estágio com o Mourinho, então, por quem é você pra falar de mim? Mas assim, cara, quem sou eu pra falar do Barbieri? Eu sou um torcedor do Vasco que acompanha o Vasco 24 horas por dia. Sou um torcedor do Vasco que acompanha 24 horas por dia. E como eu acompanho o Vasco 24 horas por dia, eu vi o Vasco da Série B no ano passado com o Zé Ricardo. E eu vi esse Vasco com Peck e com Figueiredo dos lados de campo. E sei que isso, na questão ofensiva, de criatividade, de criar oportunidades, de ser um time com posse de bola, de propor o jogo, nunca funcionou. Nunca funcionou. Porque o Zé Ricardo ele tinha um entendimento corretíssimo que era, o meu time é limitado, a minha defesa é horrorosa, então eu preciso do Peck e do Figueiredo para ajudar. Gabriel Dias e Edmar. Essa é a principal função de Peck e Figueiredo. E quando eu olho pro Barbieri e escala Figueiredo de um lado e Peck de outro, eu falo assim, cara, será que esse cara acompanhou o Vasco no ano passado? E viu que esses jogadores eram muito mais uma entrega tática, física, do que técnica? E algum lampejo ali que pudesse construir alguma jogada ofensiva? A gente viu que o Peck foi muito mal hoje, eu venho pontuando isso aqui. O Peck ele vai bem contra times que dão espaço, que atacam o Vasco. Hoje contra o Santos, mais uma vez ele foi muito mal.
Porque é assim, cara, é característica do Peck. Então ele coloca o Peck, que é um cara físico, tático, e coloca o Figueiredo também pelo outro lado. Porra, Thiago, mas qual é a solução que você tem pra isso? Sinceramente, aí é aquilo que eu tô debatendo aqui com vocês. Será, cara, que é o elenco? Falta de opção? Será que o problema realmente é o Barbieri? Mas assim, cara, entre o Figueiredo, se você pegar vídeos anteriores meu aí, recentemente, eu falei, cara, se é pra colocar o Figueiredo do lado do campo, no lugar, porque havia dúvida aí de Galarça e Figueiredo, coloca o Eric Marcos. Coloca o Eric Marcos. Que é um cara que, pô, até criou ali algumas oportunidades, não foi tão bem assim, mas ele tem mais características de ponta do que o Figueiredo, porra. E aí ele não coloca, ele coloca o Figueiredo. Depois ele coloca ali o Orediano, que eu acho que todo mundo viu que esse cara, principalmente nos jogos dentro de casa, não pode ficar fora. Então o Barbieri tem que rever o conceito dele e achar alguma maneira de balancear essa questão do Orediano não marcar bem e deixar ele mais livre no ataque. E achar alguém para marcar por ele, mudar o sistema, a ideia de jogo. Porque um cara desse não pode ficar fora. Porque ele tenta alguma coisa. Né? Uma jogada individual, alguma coisa, um cruzamento, um chute, ele tenta alguma coisa diferente. Então, cara, é difícil nesse momento. Eu prefiro aqui, já que até a próxima janela, que abre no dia 3 de julho, e a gente não sabe de fato quem vai chegar no Vasco, que reforço vai chegar, depois de tudo que a gente está vendo aí em relação a 777, dos empréstimos, dos atrasos, a gente não sabe quem vai chegar de fato no dia 3 de julho. Cara, eu acho que a demissão do Barbieri ela tem que ser urgente. Ela tem que ser urgente. Pô, Thiago, quem você acha que vai dar jeito nesse elenco? Eu não sei, cara, não trabalho com essa porra. Mas tem que chegar um treinador. Porque o Barbieri, ele não tem a mínima condição. A mínima condição. Quer ver uma coisa, cara? Só pra finalizar o vídeo e não ficar muito longo. Ele entrou com esse conceito do Jair, Galarça e Barros. Eu entenderia muito bem se o Vasco jogasse, por exemplo, dessa forma, contra São Paulo e Fortaleza, porque é fora de casa, são volantes que vão marcar ali pressão, né, vão tentar sair no contra-ataque. Agora, contra um time que você precisa ser mais criativo, eu não consigo entender, cara. Não consigo entender. E aí eu bato nisso. Por que não você pegar o Jair, Galarça ou Barros, um do lado do outro, e colocar o meio ali? Ou o Alex, ou o Orediano, ou qualquer um, cara. Porque essa questão dos três volantes, ela ficou evidente há muito tempo que não funciona. O Vasco não consegue ser criativo dessa forma, cara. E ele continua insistindo nesse modelo de jogo. Um volante aqui, mais fixo, e dois volantes mais abertos. E aí é meu questionamento, você dá liberdade pro Galarça, você dá liberdade pro Barros, será que não tem como você dar liberdade pro Alex Teixeira nessa função? Ou pro Orediano nessa função? Sinceramente, cara, eu acho que assim, como a gente não tem condição de contratar nesse momento, a demissão do Barbieri, ela precisa ser hoje. Precisa achar um treinador que consiga fazer esses jogadores render melhor. Porque o Vasco tem algumas peças que podem sim render melhor do que vem rendendo. O conceito, as ideias do Barbieri não funcionou. A gente viu um Léo zagueiro como meio armador. A gente viu o Léo tentando achar passes, um zagueiro, coisa que ele não consegue fazer, porque ele cisma com esses três volantes, ele dá liberdade pro Galarça, ele dá liberdade pro Barros, mas ele não consegue dar liberdade para um Alex Teixeira jogando por ali como meio armador ou como Orediano. Não dá. O treinador não dá. Claro que o Vasco precisa de reforços, mas como não vai chegar, é melhor mudar o treinador hoje, porque ele está perdido nos seus próprios conceitos. Ele quer morrer com as suas ideias e chegou a hora de demitir ele. Não é possível que tenha algum torcedor aqui que defenda um trabalho de Maurício Barbieri. Vou ficando por aqui, tamo junto. Velho, e é foda esse Vasco. Fui.